Fala pessoal, hoje nós estamos aqui com a Sabrina Isabela da Fever Marketing Médico, uma empresa com 11 anos de mercado, 11 anos. mas a experiência é maior, não é isso? Sim, uma experiência de ali uns 12 anos, não é muito não. É? 11 anos é o nosso. Eu acho que mais. É o que está datado na nossa história. Pelo que a gente falou nos bastidores, tem uma parte também como pessoa física, uns aprendizados paralelos, né? Sim. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Diz uma coisa, qual o prato do dia? Então, hoje a gente vai fazer um carbonara. Carbonara. Vamos ver se eu sei cozinhar. E pelo visto ali ele é especial, né? O que é aquela carninha lá? Aquilo ali é um guanciale. Guanciale, que é a bochecha do porco. Top. E por onde a gente começa? Então, a gente vai começar aquecendo a água, Ok. enquanto a gente prepara o nosso guanciale. Guanciale. Enquanto isso, eu vou rolar aqui no computador as perguntinhas. Vamos ver aqui por onde eu quero começar. Acho que eu vou começar direto por liderança. O que tu acha? Ótimo. Pode ser? Bora. Vamos começar pelo mais difícil. O mais difícil. Eu sei que a equipe da Fever é grande. É, uma equipe de 18 pessoas. 18 pessoas. E que o ramo de marketing é frenético. Não é verdade? Uhum. Como manter a sanidade nesse frenesi, manter criatividade e sanidade nessa loucura de marketing, né? Nessa loucura de cliente pedindo isso e aquilo, e às vezes não compreendendo exatamente, né, o conceito do trabalho, e tendo que fazer toda essa articulação e manter essa equipe viva, disposta, engajada. Sim. Eu acho que essa parte de equipe, na verdade, é o desafio do século, né? Em qualquer ramo que seja, mas dentro do meu, eu entendo que é um desafio porque é uma área que constantemente está mudando, então o que a gente fazia há um ano atrás não necessariamente está funcionando hoje. A gente vê a própria rede social mudando muito, o algoritmo mudando as coisas o tempo inteiro, né? O formato de conteúdo mudando o tempo inteiro. Então, o grande desafio é a gente tá com uma equipe que ela tá sempre à frente do tempo e ela tá aberta a essas novas mudanças. Então, a gente tem que constantemente estar revisando o nosso trabalho, revisando o que a gente faz, sendo crítico com a gente mesmo, então entendendo que, embora o nosso trabalho dessa forma ele seja incrível, seja maravilhoso, a gente às vezes precisa dar alguns passinhos para trás, rever o que a gente está fazendo, ver o que o mercado tá valorizando, o que o algoritmo está valorizando. Então é um desafio constante, quase que diário, eu diria. É difícil mesmo, né? Sim. Pessoas não é fácil, né? Sim. São muitos elementos, né? São histórias diferentes, personalidades diferentes. Isso tudo é um desafio. E falando de pessoas, como é isso no outro lado da cadeira? Que o foco da agência é a medicina, são os médicos. Como é que fica esse trato de pessoas, esse líder que tem que olhar para esse cliente enquanto múltiplas personalidades, múltiplas especialidades, focos de negócio. Como é esse desafio para a gente? Então, dentro da Fever, na verdade, a gente fala que a gente é nichado no marketing médico, mas a gente ainda assim tem um outro nicho, tem um subnicho. Então, a gente tem algumas especialidades médicas que a gente acaba atuando um pouco mais. Então, a dermatologia, a cirurgia plástica, a endocrinologia, a nutrologia, a parte da nutrição também às vezes entra um pouco, mas a gente é muito mais focado nisso. Então eu acho que como agência, independente do nicho que a agência atenda, eu acho que o principal desafio é sempre entender qual que é o DNA daquela marca. Então, no meu caso, qual que é o DNA daquele médico, qual que é o DNA daquela clínica médica, né? E a gente entender que para cada cliente eu vou ter que ter uma abordagem diferente. Porque o meu trabalho, o trabalho do marketing, ele vai entregar resultado quando do outro lado, o cliente do meu cliente, né, o paciente, ele consiga ver verdade naquilo. Então é um trabalho que precisa, de fato, como eu falei, a parte de ser crítico com a gente mesmo, de estar mudando o tempo inteiro, é também para a gente entender como que a gente consegue extrair mais do nosso cliente, porque quanto mais eu consigo extrair dele, quanto mais eu consigo entender ele, eu sei que mais a minha equipe vai conseguir entregar um trabalho personalizado e que traga resultado para o cliente, né, para a realidade dele, para a realidade da clínica dele, do cenário ali regional onde ele está inserido. Então, é um trabalho bem complexo nosso, e a gente
não atende só clientes dentro do estado de Santa Catarina, né? Na verdade, a gente atende clientes no Brasil inteiro. E o Brasil é um país gigante e é muito bizarro a gente perceber como em diferentes regiões, até a sazonalidade ali dos tratamentos, ela tende a ser completamente diferente. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma clínica que está lá no norte do país, eles estão lá a gente está aqui no inverno, eles estão lá no verão amazônico. Então eu tenho que entender que para aquele perfil de cliente, eu vou ter que estar trabalhando uma campanha de verão, enquanto aqui no sul, no sudeste, a gente vai estar trabalhando campanhas, tratamentos que foquem mais em procedimentos que são melhores, cabem mais para o inverno, né, e tudo mais. Então é um trabalho que a gente precisa ter muito do DNA do cliente, entender ele como um indivíduo mesmo, né? Então não é uma receitinha, seria muito mais fácil se fosse, mas não é uma receitinha que a gente consegue aplicar para cada um. A gente tem a nossa metodologia de trabalho, mas a individualidade do cliente é o que vai fazer com que a gente consiga entregar resultado para ele. Até porque não tem um padrão, né? A exigência muda, o mercado, às vezes uma localização do cliente já muda a estratégia, né? Acredito, eu me metendo aqui no conceito, né? Sim. Eu acho que isso muda. E eu vejo que às vezes a cultura da própria empresa, né? A cultura às vezes da clínica, do médico, de como ele trabalha essa equipe, eu acho que isso também é um diferencial e também um instrumento de diferenciação no que diz respeito à entrega da agência, né? Sim, Hoje em dia a gente tem, inclusive, muito das equipes de marketing, equipes internas da clínica trabalhando junto com a equipe de marketing, porque antigamente, quando eu falo antigamente, não é antigamente 10 anos atrás, né? Antigamente, 2, 3 anos atrás, a gente queria muito mais o rosto do profissional, então o rosto do médico numa rede social. Mas hoje até, se a gente for olhar o que vem acontecendo com mais frequência no TikTok, mas vai acontecer, já está acontecendo no Instagram um pouquinho, mas é até um pouco da equipe do profissional, então da clínica médica, também tendo uma participação dentro da estratégia de marketing. Participação não só ali no sentido de auxiliar o cliente no dia a dia, mas de aparecer, de ter um rosto presente ali dentro de uma rede social, porque o paciente, às vezes, ele tem muito contato com uma secretária, com uma enfermeira que está auxiliando no procedimento ali, que manda uma mensagem para ele num pós-operatório, por exemplo. Então ele precisa também, além de ter esse vínculo com o médico, ter vínculo também com o profissional que está atendendo ele. Então a gente vê cada vez mais a equipe do médico sendo inserida dentro da marca, dentro da estratégia de marketing do cliente também. E altera muito para a cultura do local o trabalho do marketing, ou não se mantém esse trabalho? Porque o que eu vejo às vezes assim é que determinados trabalhos de marketing, determinadas campanhas, determinada estratégia vira de cabeça para baixo uma clínica ou um médico, né? Em volume de atendimento, em reconhecimento. Isso mexe na cultura da equipe, mexe no time ou não? Como é que funciona isso? Mexe, com certeza. E eu acho que isso da cultura do time é inclusive para a gente entender como que a própria equipe, como eu estava falando, então ela pode ajudar, ela pode ver ali algumas deficiências, algumas oportunidades e ajudar o médico a identificar coisas que ele não vê. Então o médico está dentro do consultório dele. A menor parte do tempo dele ele vai estar, por exemplo, numa recepção, vendo o que está acontecendo nessa clínica, né? Então a equipe ela consegue te dar aquela visão que o médico não consegue. Às vezes ele tem até uma visão um pouco distorcida e a equipe volta e fala, não, mas quando o paciente chega nessa situação específica aqui, ele quer isso, essa é a dor dele, esse é o medo dele, esse é o anseio dele. Então eles têm uma parte bem fundamental, assim, no que a gente consegue, inclusive, pensar em estratégia para o paciente. Que pega junto na estratégia, então. Sim. Legal. E como é que a gente consegue dizer não, às vezes, para o cliente que pensa numa estratégia e, às vezes, não é a melhor estratégia? Como é que funciona isso? Então, essa parte de dizer não, ela é bem... Acho que é É difícil. É difícil, não é fácil, e tu não vai conseguir dizer não do nada. Eu acho que existe um momento da tua carreira que no início tu vai precisar ouvir muito mais e acatar muito mais as ideias do cliente, porque tu tá começando naquilo. Mas hoje eu considero que a gente precisa, no estágio de
de empresa que a gente precisa dizer não e a gente tem capacidade de dizer não, né? Então é diferente eu dizer não sem saber o porquê daquilo, sem saber como defender a minha ideia, e eu dizer não, não vamos por esse caminho porque eu acredito que se a gente fizer uma outra estratégia de uma outra forma, vai funcionar mais. Então é algo que eu particularmente costumo fazer muito no meu dia a dia, e eu acho que o cliente ele gosta disso, inclusive, ele gosta quando a gente é sincero e fala para ele, olha, poderia ser muito interessante para a gente te vender esse produto, fazer tu comprar essa tal estratégia, mas eu acho que ela não vai fazer sentido para a tua realidade. Então, acho que hoje em dia eu considero isso um grande diferencial nosso, sabe? Qual foi o case que vocês mais mexeram? Não precisa dizer o nome do case, né? Que eu sei que isso não dá. Não vai dar Mas, filme. só estrategicamente, assim, falar. Qual foi o case assim, que mais teve que fazer movimento? Cara, ó, isso aqui não dá, vamos por esse caminho, vamos por esse produto, por esse tipo de rede social. Sim. Tem um case assim que seja mais icônico para ti, ou algum deles? Assim, a gente tem vários, né? Mas eu vou citar, então, uma cliente até recente. Ela tá numa fase de carreira que ela tá querendo aumentar o alcance, fazer com que mais pessoas conheçam o nome dela, mas ela atende muita coisa dentro da clínica dela, ela faz muita coisa. Então, ela veio com uma ideia de tipo, não, vamos focar num procedimento específico corporal. E eu falei para ela, olha, não, se tu fizer isso agora, eu acho que tu vai mais confundir o teu paciente do que, de fato, atrair pessoas que precisam de um problema principal que eu sei que é o que tu é boa e que é o que a gente precisa agora para conseguir paciente. Então, esse foi um case recente. Mas, assim, dentro do trabalho de marketing, a gente precisa o tempo todo mudar muitas coisas, né? Então, a gente muitas vezes precisa desconstruir a ideia de um cliente, ou às vezes a gente incorpora a ideia dele dentro da nossa para conseguir alguma coisa mais robusta, e a gente tem bastante resultado. Então, pensando em resultado, né? Outros resultados que a gente possa falar aqui. A gente tem, por exemplo, cliente que vai viajar e a gente consegue fazer com que ele venda mais viajando, estando de férias, do que quando ele está dentro da clínica. É possível isso? É possível. É um trabalho difícil que envolve, de novo, a equipe, né, dele lá, envolve ele na viagem onde ele está, envolve a gente, mas os clientes conseguem ter bons resultados. Oh, que legal isso. Não sabia que era possível extrair mais resultados estando ausente. Sim. É o que todo mundo quer, né? Ganhar dinheiro quando está de férias. Viajando, passeando. E agora? Tá fervendo esse negócio aqui. Vamos fazer algum movimento agora ou esperamos? Vamos colocar o... Esse cheirinho ali. É maravilhoso, né? Uhum. Bastante crocantezinho. Botar a massa? Então, o ideal seria a gente pesar a nossa massa, né? Ah, mas aqui a gente vai de olho, né? A gente vai de olho, né? Pesar. Agora uma pergunta, uma dúvida minha. Qual a dificuldade de construir essa imagem? Eu sou lá médico, estou aqui no meu cantinho, meu consultório. Qual o nível de desafio e complexidade para isso? Olha, hoje em dia é mais complexo do que parece. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso a muita ferramenta, todo mundo já sabe que precisa ter uma rede social, que precisa botar a cara no Instagram, mas ninguém sabe de fato como fazer isso e como fazer da forma certa. E às vezes um deslizezinho, uma besteirinha que tu fala, uma forma errada que tu aparece ali, a imagem errada que tu projeta na rede social, às vezes pode te levar para um caminho que tu não... Pode prejudicar ao invés de ajudar. que tu não gostaria muito. Então, teria tudo para ser mais fácil a gente construir uma marca pessoal hoje, mas eu acho que a gente tem tanta informação, tanta ferramenta disponível, tanto hackzinho, né? Ah, faz isso para viralizar, faz isso para vender mais, que eu acho que acaba tornando o processo mais difícil do que realmente facilitando. E tem muito mago na internet, né? Ah, vou fazer tu viralizar, vou fazer tu ganhar 10 mil seguidores. E isso acaba atrapalhando também, né? Os gurus que a gente fala, né? Uhum. Tem muito guru por aí vendendo sonho e é um desafio quase que diário de todo mundo que trabalha com marketing, trazer o cliente de volta para a realidade e falar, olha, essa receitinha de bolo, ela é legal, ela é interessante, mas ela não necessariamente é interessante para ti, ela não necessariamente vai te trazer o perfil de paciente que tu quer, ela não necessariamente vai te trazer pacientes, porque é diferente a gente conseguir seguidor, visualização, de a gente conseguir conversão paciente dentro do consultório,
esse seguidor tem que ser o teu público, né? Senão não adianta nada, né? Então é um desafio quase que diário de todo mundo, de qualquer segmento do marketing, a gente lida com isso, né? Com essa desconstrução da mentalidade do paciente quanto a essas receitinhas de bolo que a gente chama. Uhum. E nessa pegada, a IA, ela atrapalha muito, que agora com a IA também é um facilitador, mas também um grande atravanco que eu vejo para o desempenho das pessoas no marketing, porque fica artificial, fica esquisito, gera um caminho que nem sempre é estratégico, né? Sim. No marketing tem muita gente que fala assim, o trabalho do marketing, o trabalho de uma agência, o trabalho de um social media, de um estrategista, ele não vai mais existir porque hoje a gente tem uma IA que faz tudo, né? Ela literalmente faz tudo. Mas o que a gente precisa entender é que o profissional ruim, ele continua sendo ruim com uma ferramenta de IA maravilhosa. Porque a IA, ela trabalha sob um comando, né? Então, se o humano que está por trás dela não sabe dar o comando certo, se essa pessoa não tem noção do que ela está fazendo, se ela não tem noção do que é construir uma estratégia de marketing para um paciente, de quem é esse paciente, de quem é esse médico, do que ele está querendo vender, de qual a melhor estratégia para vender esse produto dele. Então, qual é o nível de comando que essa pessoa vai conseguir dar para a IA e realmente extrair dela, né, um resultado efetivo. Então, eu acho que a IA é sim uma mão na roda, é uma ferramenta que veio para ficar e para facilitar muito a nossa vida, mas ela só vai amplificar a qualidade, o número de profissionais ruins, porque é muito mais fácil hoje eu entregar um trabalho rápido, feito de qualquer jeito, através de uma IA do que antigamente que eu precisava estudar minimamente para entregar aquilo para o cliente, né? Então, quem é bom, quem é um profissional qualificado, de fato, eu acho que a IA vem para contribuir e para sim nos dar um pouco mais de velocidade, de capacidade de entrega, mas o profissional ruim, ele vai continuar sendo ruim, não interessa a IA incrível, super avançada que ele esteja usando. Não importa a ferramenta, se ela é fantástica, né? Sim, se o humano por trás dela não souber. É igual o carro, né? Pode estar com uma Ferrarizona andando, se for barbeiro, tu vai bater igual, né? Exatamente. Não vai fazer milagre, né? Exatamente. Perfeito. Agora, nosso passo aqui na culinária, pra gente não se perder. Senão a gente fica conversando e vai esquecendo, né? Agora a gente vai esperar o nosso macarrão cozinhar. Ok. E depois a gente vai bater o nosso ovo, fazer uma misturinha aqui com o guanciale, o parmesão e vai finalizar em cima do macarrão. Então agora Agora VaptVupt. Clínica e médico, pode virar uma marca de luxo? Pode, com certeza. Já temos, né? Várias. Ser desejada e, vamos dizer assim, precificada ao nível? Sim, com certeza. E é difícil? É difícil, porque imagina que uma marca de luxo, ela levou, né? Vamos falar aí de uma Louis Vuitton, uma Chanel. Quantos anos essas marcas existem, né? Construir essa identidade, né? O luxo, ele não é só um conjunto de benefícios que eu entrego para alguém, que a minha marca, que o meu serviço entrega. O luxo, ele vem atrelado à história, vem atrelado a muitos atributos que realmente precisam ser construídos com o tempo. Mas a gente tem sim muita marca, digamos, considerada de luxo dentro da medicina hoje. E tem profissionais que conseguem, de fato, cobrar 5, 10 vezes mais que outros, porque se posicionam como marcas de luxo, né? Que usam ali, se inspiram em algumas vertentes do marketing de luxo para conseguir entregar valor, entregar uma experiência diferenciada, entregar um cuidado que vai além do transacional ali, né? Um cuidado com o relacionamento, com aquele paciente antes, durante e depois da consulta. Então, isso tudo tende a construir uma marca muito sofisticada e que com o tempo tu consegue de fato sim gerar uma diferenciação e então a gente poder então chamar essa pessoa, essa clínica de uma clínica de luxo, né? Uma clínica que tem os atributos dessa estratégia do luxo. E esse é um trabalho que vocês fazem de ajudar a fidelizar esse cliente, a aumentar, vamos dizer assim, aquela venda boca a boca, aquela venda por indicação, aquela venda que ela é gostosa e ao mesmo tempo barata, né? Sim. Hoje em dia, eu acho que o nosso principal foco tem que ser esse, né? Porque imagina só, tá ficando cada dia mais caro a gente adquirir um cliente. Então, o que eu preciso fazer é olhar para quem
já está comigo, para quem já comprou de mim alguma vez na vida, e pensar como que eu vou fazer com que aquela pessoa fique mais tempo dentro da minha clínica, com que ela compre mais de mim. Então, é uma das nossas estratégias de marketing, né? Isso está dentro da nossa metodologia de trabalho mesmo. A gente pensar em estratégias que façam com que o médico crie, gere, estimule o relacionamento com o paciente dele. Isso é algo que a gente faz muito dentro da Fever. É um trabalho que a gente faz há bastante tempo, mas era uma coisa mais... O médico tinha um pouco mais de resistência, né, de pensar em relacionamento, então ele pensava muito mais em como eu tenho mais pacientes, como eu adquiro mais pacientes, novos pacientes, e não tanto em nutrir aqueles que já estão com ele. Mas hoje, né, com a ascensão dessas experiências offline, que a gente vê todas as grandes marcas fazendo, a gente já vê um movimento contrário, a gente vê um movimento de médicos que vem cada vez mais buscando a gente para justamente pensar nisso. Legal. Seja bem-vindo sempre. As soluções em portaria eletrônica da Orcegups vão transformar a sua rotina com segurança e conforto. Gestão de acesso de pessoas e veículos, redução de despesas de portaria em até 80% e suporte 24 horas na maior central de monitoramento do país, com agilidade no atendimento. Cuidar de mais de 1 milhão de vidas todos os dias é o nosso compromisso. Orcegups, atentos a tudo, o tempo todo.